Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo certo. Eu vim aqui pra gente meditar mais um pouquinho na palavra de Deus, aprender sobre ele, porque ele tem grandes planos para nossa vida. Mas pra gente saber desses planos, a gente precisa andar com ele. Precisa ser bons amigos de Deus. E hoje a gente vai refletir sobre a lógica de Deus. Será que a lógica de Deus faz sentido? Eu já respondo para vocês que para nós muitas vezes não faz sentido. Por exemplo, quantas vezes a gente se depara com personagens bíblicos e não compreende por que Deus escolhe determinadas pessoas? E quando a gente olha com os olhos humanos, a gente não entende. Mas depois, quando a gente vai lendo e conhecendo a história de cada personagem bíblico, a gente compreende que a lógica de Deus faz sentido, sim. Mas a lógica humana, quantas vezes, a gente, pela nossa lógica, achou que faria sentido aquilo que a gente estava vivendo e no fim não fez? Quantas coisas a gente achou que ia dar certo e não deu certo? Quantas coisas parecia que assim, não tinha quem dissesse que ia dar errado e deu errado? Como é engraçado, quando a gente se depara com situações assim. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um negócio e diz assim, esse negócio vai ser muito certo, vai dar super certo. E quando a gente vê, não dá nada certo. E aí a gente fica se perguntando, mas como que Deus vê, Como que Deus nos vê? E hoje eu vim aqui para dizer para você que Deus escolhe cada um que esteja com o coração disponível, que esteja com vontade de ser obediente a Ele. Ele nos capacita. A gente muitas vezes se acha incapaz de fazer alguma coisa, de assumir algo, mas Deus nos capacita. Quando está de acordo com a vontade dEle, Ele nos torna capazes disso. Eu, por exemplo, quando eu comecei a levar a mensagem na igreja, eu tinha um certo bloqueio com o microfone. Eu não conseguia falar no microfone, tinha o retorno da minha voz e eu não conseguia me concentrar para levar a mensagem. E aos poucos eu fui aprendendo. Quando eu me dei conta, eu estava usando o microfone e nem estava mais dando bola para aquilo dali. A gente não pode deixar que as coisas nos paralisem. Eu sei que muitas coisas a gente se depara, muitos bloqueios tem que nos levam ao encontro de coisas que a gente precisa decidir. Mas a gente precisa ter persistência, a gente precisa ser persistente quando a gente quer algo. E quando tá, então, em comunhão com os planos de Deus, melhor ainda, porque Ele faz com que dê certo. Tudo que tá no plano dEle, tudo que tá no que Ele desejou pra gente, vai acontecer. E ninguém pode nos paralisar, muito menos um objeto, que nem no meu caso. Muitas vezes a gente dá desculpas para não fazer as coisas, mas quando a gente tem um coração disposto e a gente quer ser obediente a Deus, a gente consegue, porque Ele nos capacita. E muitas vezes a gente se depara com situações que fazem com que a gente se sinta fraco. Muitos dias a gente está triste, mas eu queria dizer para vocês que a gente não precisa estar bem todos os dias, mas a gente precisa caminhar com Cristo, porque sem Ele a estrada é bem mais pedregosa e com Ele fica mais leve, fica mais fácil. Lá na Bíblia tem um verso bíblico que diz assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, se você está se sentindo fraco hoje, pode dizer com todas as palavras que você está forte, porque Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus está usando exatamente esse problema que está vindo na tua direção para te aperfeiçoar.
e para fazer com que os planos dele se cumpram perfeitamente na tua história. E a gente precisa tomar posse disso. A gente precisa confiar que tudo tem um propósito e que nada acontece na nossa vida em vão. Deus está colhendo as nossas lágrimas todos os dias. Deus está nos capacitando para coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Mas a gente precisa andar com Ele. Nós precisamos ouvir a voz dEle. Nós precisamos ser amigos de Jesus para que isso venha sim se cumprir na nossa vida. Outro verso que eu encontrei na Bíblia e que eu vejo assim que é muito bom para a gente refletir é que: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Quantas vezes, né, a gente se depara com situações que a gente acha que não faz sentido, mas para Deus faz todo sentido, todas as coisas que a gente vive. Pra gente não tem lógica nenhuma, mas Deus sabe o porquê que a gente está passando por aquela provação. E o verso principal de hoje, da nossa conversa, está lá em 1 Coríntios 1, versinho 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Que a gente possa sim se sentir fortalecidos por Deus, porque Ele tem a lógica, que pra gente é ilógica. Ele escolheu um pequeno pastor, um pastor de ovelhas chamado Davi, que derrotou um gigante pela palavra. Ele falou que ele estava indo em nome de Deus, o Deus dos exércitos, e ele derrubou um gigante. E se nós olhássemos hoje para um menino de 12 anos, a gente não diria que ele estaria indo no lugar de um exército de homens, porque ele não foi no nome de um exército de homens, ele foi no nome do exército de Deus. E nós precisamos sim fazer parte desse exército. Nós precisamos todos os dias derrubar muitos gigantes. Mas nós cremos e sabemos que um pequeno pastor, Davi, derrubou esse gigante. Que a gente possa se espelhar em Davi, porque pro próprio pai dele, ele não tinha valor. Porque ele foi mostrar os filhos dele e ele nunca, na cabeça dele, pensou que seria Davi o escolhido. Porque era pequeno, porque não era tão bonito quanto os outros. Os outros irmãos de Davi eram fortes, eram bonitos, eram valentes. Mas o Deus não vê a nossa aparência física. Deus vê o nosso coração. Deus vê a nossa boa vontade. Deus vê o que o homem não vê. E é isso que nos alegra. É isso que a gente tem que se sentir fortes, fortalecidos, porque é a palavra de Deus que tem poder. Quando Ele criou todas as coisas, Ele criou com o poder da palavra dEle. Ele disse que haja luz e houve luz. Então que você tome posse da palavra de Deus, que Ele está se aperfeiçoando em você. E se você acha que a sua vida não tem lógica, você foi escolhido por Deus. Você foi pensado por Deus em todos os detalhes. E Deus ama você do jeito que você é. Só que para isso, a gente precisa estar em comunhão com Deus. Não adianta ser escolhido se a gente não estiver ali, juntinho de Deus, conversando com Ele e entendendo o que Ele quer da gente. Ele capacita os que Ele escolhe. Ele não escolhe os que já estão capacitados. Ele capacita os escolhidos dele. Muitas vezes a gente olha para os lados e pensa: aquela pessoa sabe tanto, aquela outra fala tão bem, e eu, pobre coitado, não faço nada disso. Não pense assim. Se você estiver com o coração disposto, Deus vai te capacitar. E Ele vai usar os teus dons e os teus talentos, que Ele mesmo te deu, para a obra dEle. Porque quando Ele quer, ninguém tira dos pensamentos dEle
o que Ele tem de bom ao nosso respeito. Que nós possamos nos deleitar nesta palavra e acreditar que Deus é conosco e que grandes coisas estão por vir. Basta você crer. Creia e você será salvo. Fiquem com Deus. Não esqueçam de se inscrever se ainda vocês não são inscritos. E Deus abençoe todas as pessoas que estão aqui no meu canal. Eu agradeço muito de coração. Até o próximo vídeo.